Giovana Farias aqui, e para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso ter você aqui juntamente comigo. E no vídeo de hoje, gente, são sinais que você tem o Espírito Santo. Esse vídeo aqui é para você que buscou, fez campanha, jejuou, clamou a favor de receber o Espírito Santo e quando recebeu, duvidou, ou seja, é o que o diabo quer. O diabo quer que a gente duvida que a gente não recebeu o Espírito Santo. Eu estou falando aqui por mim mesma, gente, porque eu passei por isso. E é o que o mal quer. Ele quer que a gente duvida que a gente recebeu o Espírito Santo. E eu resolvi trazer aqui, gente, algumas coisas, né, que comprova que você tem o Espírito Santo. Mas logicamente, né, gente, deixando bem claro que você que já tem o Espírito Santo, gente, você tem que trabalhar muito nos frutos do Espírito Santo, porque as pessoas acham que a pessoa recebeu o Espírito Santo e vai ser automático, todos os frutos que fala na Bíblia, os novos frutos, a pessoa já vai ter automaticamente. Só que o Espírito Santo vai nos ensinando, vai nos guiando, a gente nos moldar sobre aquilo. Não é você receber o Espírito Santo e do nada você já está praticando todos os frutos. E é algo que você também tem que observar muito. Eu já vi muitas pessoas falando, ai, fulano tem o Espírito Santo, mas faz isso, ai, fulano tem o Espírito Santo, mas faz aquilo. Sabe por quê? Porque a pessoa não focou em ter os frutos, sabe? Então, seja esperto sobre isso. Você também tem que pedir, né, o Espírito Santo para você praticar aquilo no nosso dia a dia. Porque, infelizmente, gente, as pessoas têm o Espírito Santo, mas está mais preocupado em ter o dom e não ter o fruto. Só que o fruto é prioridade, porque o dom, gente, você, né, você aí pode ter, você pode ter o dom de falar em línguas, você pode ter o dom da cura, você pode ter o dom de profetizar, mas quando a pessoa olha para você, a pessoa não vê os frutos, e isso é prioridade, a gente almejar pelos frutos do Espírito Santo. Então, bora lá para a primeira dica, que você tem o Espírito Santo. Bora? Primeira coisa, gente, você vai começar a ter prazer de buscar a Deus com satisfação e não vai ver como uma obrigação. Infelizmente, tem muitas pessoas que buscam, mas acham que é um peso. Sente ali, ah, eu tenho que buscar, ah, eu tenho que orar. E não, quando você tem o Espírito Santo, você vai ver que é tudo mais leve. Você vai ter prazer em buscar, você vai ter prazer em orar, você vai ter prazer de estar na presença de Deus. Então, quando você realmente tem o Espírito Santo, você vai ter mais sede de jejuar, você vai ter mais sede de orar, você vai ter mais sede de glorificar. E algo que eu vi que fez muita diferença em mim foi sobre isso, foi eu começar a ver que é satisfatório e que não é um peso. Infelizmente, tem pessoas que vão para a igreja, mas vai por ir. Não vai com prazer em glorificar, não vai com prazer em adorar a Deus. Então, isso sim, gente, você vai começar a notar e você vai ver que é satisfatório sim, é prazeroso, é glorioso estar na presença do Senhor Jesus. Então, essa é uma das primeiras dicas, tá ok? Segunda dica, gente, você vai ver que você vai ter mais vontade de meditar na palavra. Não é simplesmente você ler, ah, eu li a Bíblia e acabou. Não, você vai ter prazer de querer entender cada palavra que está falando ali na hora que você está meditando, sabe? Porque muitas pessoas vão lá, ler ali um versículo e acabou e falar, não entendi nada. Por quê? Porque ele não meditou. Tem a diferença em ler e a diferença de meditar. Porque quando a gente medita, com certeza uma palavra vai fazer uma grande diferença no seu dia. Dando continuidade aqui sobre a segunda dica, gente, sobre jejum espiritual. Sim, você vai ter mais desejo em fazer jejum espiritual, em fazer propósito espiritual. Porque as pessoas, infelizmente, estão mais preocupadas em fazer jejum a favor de alguma causa, a favor de ganhar alguma coisa, sabe? E quando você tem o Espírito Santo, você vai ter mais prazer em fazer jejum para você estar mais focada nas coisas dele. E é algo automático. Você não vai estar mais preocupado em fazer jejum sobre outra área da sua vida. Você vai estar mais preocupado em fazer jejum para estar na presença dele. Quando você tem o Espírito Santo, você começa a almejar mais em agradar ele, mais, né, fazer propósito para estar mais perto dele. Comecei a ver que faz diferença.
você tem mais sede de fazer mais por ele, tá ok? Terceira dica, gente, as vestes começam a te incomodar. Sim, eu falo por mim mesma, quando eu comecei a buscar mais, sabe, antes até do teu Espírito Santo, eu me sentia incomodada quando eu vestia alguma roupa que eu via que era decotada, roupa apertada, roupa que me incomodava. O próprio Espírito Santo começa a trabalhar, sabe? E você começa a ver que as suas vestes muda, porque não precisa você estar ali de roupa colada para mostrar para ninguém. Você vai ver as próprias roupas bem vestidas, vai satisfazer o Espírito Santo. E quando satisfaz o Espírito Santo, você não tem mais desejo de vestir roupas sensuais, roupas coladas no corpo, roupa que realmente você vê que está chamando a atenção do próximo. E não, você vai querer chamar mais a atenção de Deus quando você começar a se vestir de uma forma que você vai se sentir à vontade. Faz sim a diferença. Foi algo que eu também observei muito. E o próprio Espírito Santo vai incomodar você quando você vestir aquela roupa que não é o agrado dele, tá ok? Quarta coisa, gente, você não tem mais vontade de ficar ouvindo música circular. Sabe aquelas músicas que você sabe que fala palavras aí que não é o agrado de Deus? Músicas do mundo. Você começa a ver que você não tem mais prazer nessas coisas, sabe? Você ouve até músicas do vizinho, ouve até música na rua, mas você mesma ligar para ouvir, você não tem mais prazer nisso, sabe? É algo, gente, que eu comecei a observar, não é mais prazeroso para mim ligar aquela música na minha casa para mim ficar ouvindo. Quando você tem o Espírito Santo, você não tem mais vontade de ouvir esse tipo de música. Você pode até ouvir outras pessoas, porque você não vai mandar a pessoa desligar, né, gente? Você vai ouvir porque você tá ali naquele lugar, mas automaticamente sua mente vai falar com você que não é o que agrada ao Espírito Santo, sabe? E sim, gente, isso eu vi que faz uma diferença total quando você tem o Espírito Santo. Tudo você começa a ver que não é o agrado de Deus, sabe? Então, sim, música circular é algo que você vai observar e que vai começar a te incomodar, tá ok? Quinta coisa, gente, você não vai ter mais desejo de assistir filmes, séries que tem cenas sensuais, cenas que não agradam a Deus, sabe? E você vai ver que o próprio Espírito Santo vai trabalhar em você sobre isso. Se você é aquela pessoa que assistia filmes, séries com cenas aí que não é adequada ao agrado de Deus, você vai começar a ver isso. Isso vai começar a fazer parte da sua vida. Você não vai ter mais vontade, mais desejo de assistir aquilo que não satisfaz a Deus, sabe? Tem vários outros tipos, né, gente, de coisas, seja jogar joguinhos, não é o que agrada a Deus, seja assistir coisas aí, gente, que não glorifica a Deus. Você vai começar a ver que o seu desejo não é mais focado a isso. E aí você vai ver que sim, Deus está trabalhando em você. Isso é gratificante demais, tá ok? Sexta coisa, gente, você vai saber quais os lugares que não agradam a Deus. Se você é aquela pessoa que trabalha e os amigos vão pro barzinho, você era de ir, você vai começar a não ter mais desejo de ir. Ou, né, tem uma festa em tal lugar e você sabe que vai rolar bebida, que vai rolar coisas que não agradam a Deus, você também não vai querer ir, porque o próprio Espírito Santo já está trabalhando em você. Então, é coisas que a gente começa a ver qual é o nosso lugar, sabe? Qual o lugar que a gente pode e não pode estar indo. E isso o próprio Espírito Santo vai trabalhar em você. E trabalha, né? Que é o que acontece comigo. Eu já sei os lugares que não agradam a Deus e os que agradam a Ele. Então, se você já está vendo essa mudança, gente, então com certeza o próprio Deus está trabalhando em você. Não duvida que Ele é contigo, tá ok? Sétima dica, gente. Você quer sempre ajudar o próximo, quer sempre falar de Jesus para o próximo. A pessoa está falando algo ali que você vê que está triste, né? Que está passando por uma dificuldade, você já fala do Senhor Jesus, que só Ele salva, só Ele cura, só Ele é o caminho. E isso é automático, é o que a gente tem que fazer. Se a gente quer agradar Ele, a gente tem que ver a oportunidade de falar dele para o próximo. Isso é gratificante e é isso que agrada a Ele, tá ok? Oitava dica, gente, você perdoa sim. Quando você, né, está ali com o Espírito Santo, não tem como você guardar mágoa de ninguém. Você pode até passar por situações difíceis. No momento ali de palavras, você pode até ter raiva, sentir no momento, mas a sua consciência vai te acusar para você perdoar, sabe? Para você desculpar. E isso, gente, é algo que eu vi que faz total diferença. Você não vai conseguir ficar com raiva de ninguém. O momento é momentâneo.
mas depois a consciência vai pesar e você vai sentir vontade de pedir perdão, de pedir desculpa, porque é o que acontece comigo. Situações difíceis a gente passa porque a gente está no mundo e a gente vai passar, mas a gente não vai querer guardar mágoa de ninguém. Então realmente é isso, gente. Eu vi o quanto que transforma vidas. É a gente perdoar, tá ok? Agora, nona dica, gente. Você começa a olhar para o Senhor Jesus Cristo em vez de olhar para o homem. As pessoas vão para a igreja e focam muito em detalhes. Ai, eu fui para a igreja, mas o obreiro não falou comigo. Ai, eu fui para a igreja, mas o pastor falou isso que eu não gostei. Ai, eu fui para a igreja, mas o membro falou isso. Não, gente. Quando a gente foca no Senhor Jesus, o mundo pode estar aí, ó, acontecendo o que for, mas você está olhando para o Senhor Jesus, você não está olhando para o homem. Porque você começa a focar no Senhor Jesus Cristo e você vê como que faz a diferença. Quando você está focado os olhos no Senhor Jesus Cristo, você não tem tempo para ficar olhando para o lado não, porque você já está olhando para Ele. Quando a gente olha para Ele, a nossa transforma nosso olhar, a nossa visão é transformada. Então foca no Senhor Jesus, foca na palavra, foca, né, em buscar Ele, em clamar Ele, em querer Ele. Porque quando é assim, gente, a gente não tem tempo para nada a não ser a buscar Ele. Então fica a dica, tá ok? 10ª dica, gente. Você vai para a igreja, mas você está ali com tanta sede de ouvir o que o homem de Deus está falando que você não tem tempo para mais nada, sabe? Você está ali naquele momento da palavra que você não tem tempo para olhar para o lado, você não tem tempo para olhar para trás. Na hora da busca do Espírito Santo, você ficar pensando lá na sua casa, ah, eu tenho que fazer isso, ah, eu tenho que fazer aquilo, não. O foco seu é aquele momento. Então sim, isso aqui também é algo que transformador, porque quando você vai à igreja, você tem que focar em ouvir, querer saber mais, né, do Senhor Jesus, e não preocupar, ficar lá, ai, será que eu tranquei a porta? Ai, será que eu desliguei o gás? Ai, será, sabe? Não, você tem que ficar mente vazia. Quando o Espírito Santo está ali, você foca mais em concentrar na palavra de Deus, tá ok? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, foi para você, né, que jejuou, buscou, fez aí propósito e na hora que recebeu o Espírito Santo duvidou. Esse vídeo aqui é especialmente para você, mas logicamente, né, gente, que eu vou ressaltar que tem mais coisas que o Espírito Santo ali trabalha em nós, mas aqui só foi um exemplo para você não duvidar que você tem o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, gente, aqui também já gravei vídeo falando do propósito que eu fiz, que me ajudou muito a ter o Espírito Santo, mas logicamente deixar bem claro, ter o Espírito Santo não é a gente ser perfeito, porque perfeito nós nunca vai ser, mas é querer todo dia agradar a Deus, é renunciar todo dia, é pensar, né, de forma diferente. Se você errava, você não vai querer errar mais. Se você pegava o que é dos outros, se você vivia no pecado, fazendo coisas que não agrada a Deus, se você vivia, né, no mundo aí, bebendo, fazendo coisas que não agrada a Deus, é você não fazer mais. Então, deixar bem claro aqui, ter o Espírito Santo é a gente querer andar junto com Jesus todo dia, é a gente fazer o possível para agradar a Ele, sabe, todo dia. Então, fica essa dica para você, tá ok? E é isso, gente, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, não saia desse vídeo sem deixar aquele like e se inscreva no canal para que a palavra de Deus cresça cada vez mais. Vou ficando por aqui. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau!